Vocês não fazem ideia da minha alegria domingo de manhã ter todos vocês aqui. É fantástico ter todos vocês aqui. Para você que me acompanha pelo Instagram agora, aqui. Para você que me acompanha pelo Instagram agora, aproveita esse momento para compartilhar com os seus amigos de que, olha, a Semana Jovem do Tatuapé está no Instagram. Você que está aqui também, se quiser avisar para o pessoal, Semana Jovem do Tatuapé vai estar no Instagram todos os dias. Então a gente não vai estar transmitindo pelo YouTube, mas a gente vai estar pelo Instagram, tá? A gente entra agora no nosso segundo tema, mas antes de irmos à Bíblia, preciso fazer o merchan, né? Fiz ontem na camisa. Hoje é de um QR Code que vocês vão ver a cada dia dessa semana, a partir da segunda-feira, a partir de amanhã. A gente vai ter um QR Code aqui com a possibilidade de participar de um conjunto de brindes ali. Esse QR Code vai ser bastante importante, então, quando você chegar aqui na igreja, aqui no auditório, você já aponta seu celular para ele e ele vai te conduzir para aquilo que você precisa responder, se inscrever. E eu sei que você vai receber essa informação aqui a cada dia de gente mais competente do que eu para trazer essa informação. e vai dar tudo certo. Mas só se inscreve. Chega aqui, aponta o celular para o QR Code, você vai entrar na página certa, vai dar tudo certo. Tá bom? A gente hoje entra no nosso segundo tema dessa série. O título dessa nossa reflexão de hoje é Ficando de Castigo. Vocês sabem que meu pai está aqui, né? Um senhor careca que está ali atrás. De vez em quando ele é a razão de muitas das minhas introduções de sermão de domingo. Para quem tem acompanhado sabe que ele me dá muita... minhas histórias de casa me dão muito material para poder trabalhar. Mas o negócio de ficar de castigo, meu pai não era muito especialista em me colocar de castigo, nem muito em me bater. Esse negócio mais era com a minha mãe, assim, sabe? Colocar a gente de castigo era mais uma obra da minha mãe. O negócio do meu pai era meio salvador da pátria de casa quando envolvia castigos muito longos ou muito duros. Mas uma das coisas mais complicadas quando a gente pensa em castigo, principalmente quando somos crianças ou adolescentes, é a dificuldade de compreender que erramos. É a dificuldade de entender que aquilo que a gente fez é algo errado e que merece aquele castigo. O grande ponto é que, quando a gente cresce, a gente começa a imaginar, será que esse pensamento muda? Os adultos são mais humildes do que as crianças ou os adolescentes? Os jovens são mais humildes do que as crianças e os adolescentes? Essa marca infantil, que por vezes é tão complexa quanto a compreensão a respeito do seu próprio erro. Quando um pai coloca, então, uma criança de castigo e diz, você fez isso aqui errado. Então a criança tenta entender o que fez de errado. Mas não faz muito sentido dentro da cabeça da criança que aquele ato que para ele é tão natural seja equivocado. Ou algo que ele fez sem querer seja passível de punição de alguma forma. A gente vai crescendo um pouquinho, a nossa compreensão a respeito do mundo vai crescendo um pouco, mas a nossa humildade não cresce junto. A nossa dificuldade de compreender, então, que algo que eu faça de errado pode vir acompanhado de punição ou de um castigo, é um tanto quanto sinônimo de uma autoridade muito desprovida de misericórdia. Castigos, por vezes, vêm acompanhados disso, de uma ideia de que você ninguém podia ter tamanha autoridade sobre você, a ponto de gerar a você alguma espécie de punição. Somos a geração que entende tão pouco a ideia do castigo ou da punição, que tem uma enorme dificuldade, por exemplo, de se ver ou de entender que qualquer aspecto ou qualquer forma de punição, mesmo no ambiente profissional, é sempre injusta. É difícil você enxergar e compreender que foi demitido e a culpa é sua. Por que é tão difícil?
Porque para nós é muito difícil compreender que algo que eu estou sofrendo, a culpa é minha. Que eu fui o grande responsável por plantar uma semente da qual eu colho as consequências. Às vezes é pesado pensar que o que vivo é resultado de uma ação anterior. E por vezes, por não querer me culpar, por não querer viver essa autopunição também mental, psicológica, de se enxergar culpado por algo, eu tento o máximo possível responsabilizar o outro. O outro é sempre o culpado. Então, se meu casamento terminou, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Se eu fui demitido, a culpa não é minha, é porque eu tenho um patrão horrível. Se bateram no meu carro, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Eu estou sempre lidando com equívocos externos. É um jeito de livrar minha consciência, de ter que ficar talvez remoendo isso, me autorresponsabilizando, e mais. Se a culpa é minha, seria quase que um chamado a não repetir o mesmo equívoco de novo. O ponto é, se todas as vezes eu tenho que olhar no espelho e dizer se o que eu estou sofrendo é resultado da minha escolha, e se o que eu fiz resultou no que estou vivendo e sofrendo agora, se a culpa é minha, então naturalmente há um natural chamado à mudança. A mudança de comportamento, porque se eu estou sofrendo consequências terríveis de algo que eu fiz anteriormente, esses efeitos são um chamado a não repetir o mesmo erro de novo. Certo? É isso mesmo? Sofrer as consequências de algo é um chamado a não repetir o mesmo erro outra vez? Mas por que a gente repete de novo? Por que é tão difícil mudar? Mesmo sabendo que o erro cometido anteriormente, se repetido, vai dar na mesma coisa de novo. Por que plantamos laranjas esperando colher bananas dessa vez? Se as sementes são tão diferentes, as árvores são tão diferentes, não há nem condição de nem plantar laranja achando que vai colher limão, não, porque pelo menos tem alguma semelhança no cheiro, nos aspectos das plantas. Mas plantamos e vivemos do mesmo modo, por vezes sonhando em viver algo totalmente diferente. Quando a gente olha para a Bíblia, e quando Israel vai para o exílio, e chega no exílio, um texto representa bastante o sentimento de Israel quando entra em Babilônia. E ele está no conhecido, só que não, livro de Abacuque, no capítulo 1, nos versos 2, de 2 a 4. Abacuque, capítulo 1, nos versos de 2 a 4, a oração do profeta a Deus é: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. O profeta Abacuque está fazendo um diagnóstico daquilo que ele entende que os babilônios faziam com Israel. Na medida que se aproximavam de Israel, cercavam Israel e agora levavam Israel cativos para a Babilônia, Abacuque dizia: violência, Senhor! Violência é o que fazem contra nós. Nós somos bons, nós somos justos. Estão fazendo mal para os seus filhos, Senhor. O Senhor não está vendo a maldade contra o teu povo. Qual é a resposta de Deus para Abacuque? Restante do livro, de Abacuque é uma conversa entre Abacuque e Deus. E na continuação da conversa, Deus vai dizer: quem diz para você que vocês são bons? Quem diz para você que o que vocês estão sofrendo é resultado da opressão de Nabucodonosor? Como eu disse para você, Jeremias é o nosso livro tema dessa nossa conversa aqui durante essa semana. E eu te convido a Jeremias capítulo 29, no verso 4. Jeremias capítulo 29, no verso 4. Porque
em uma carta que Deus manda Jeremias escrever a Israel em Babilônia, o recado que Deus dá é: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. De certo modo, Deus aqui se coloca na posição de ser responsabilizado pelo cativeiro. A partir desse ponto, muito naturalmente a gente pode olhar para todo o sofrimento que Israel vive de perder casa, de perder templo, de ter sua cidade destruída, de ter todo o conforto perdido, para agora viver numa realidade de total ausência de liberdade. Nessa realidade que agora viveriam no cativeiro, Deus diz: eu sou o responsável. Eu deportei vocês. Mas como assim Deus deporta? Deus está tentando assumir uma culpa que não é dele? Lembra de uma coisa: Deus é juiz, certo? Juiz. Sendo juiz, Deus, diante de todo o conhecimento da lei que ele mesmo fez, você pode ir ao livro de Deuteronômio, por exemplo, e ler dos capítulos de 22 a 30, e vai encontrar Deus dizendo inúmeras vezes para Israel: se você se mantiver próximo a mim, obediente a mim, se você continuar fiel e leal a mim, se a tua vida for próxima a mim, vai dar tudo certo. Jamais você vai sair da cidade que eu vou construir, jamais você vai abandonar esse ambiente que eu dou para que vocês morem. Mas se vocês me abandonam, mas se vocês viram as costas para mim, e como nós vimos ontem, se vocês começam a compreender que religião é apenas um aspecto mágico, onde o contato com o espiritual já vai fazer toda a diferença para você, então você vai sair daqui, Jerusalém vai ser destruída, e o lugar que eu vou produzir para você, então construir para vocês, e o conforto que eu darei a vocês, vai deixar de existir. Agora, quando Deus diz: eu deportei vocês, o que Deus está dizendo é: eu julguei e eu os condenei. Eu assumi a posição de juiz. O grande ponto é, quando Deus toma essa decisão, o ato de juízo de Deus é um ato onde quem é o responsável por ele? Quem é o responsável pelo juízo? O juiz ou o réu? Esse é um conceito bastante interessante e filosoficamente estupendo, para longas conversas. Se não houvesse juiz, não haveria réu. Se não houvesse juiz, não haveria condenação. Se não houvesse juiz, não haveria justiça. Se não havendo justiça, não haveria crime. Pronto, resolvido. Certo? Na tese de muita gente, sim. Se não há lei, se não há juiz, não há réu, não há pecado, não há crime, logo não há punição. Logo não há por que haver punição. Vamos lembrar que essa é a tese da ideia de que Jesus cravou a lei na cruz. E essa é uma tese bastante popular no ambiente protestante brasileiro, por sinal. Quando o conceito bíblico lei é tratado como algo de menor valor, eu estou reduzindo a ideia de Deus como juiz e sua autoridade de estabelecer juízo e de dizer o que é certo e o que é errado. A partir disso, a solução ideal para boa parte do mundo cristão brasileiro é dizer: viva a liberdade da graça. Deus não vai ser seu juiz, porque lei, para que ele seja juiz, não existe mais. A grande questão é que, como nós vimos ontem, a tese que está envolvida, envolvendo essa afirmação, não há lei, não há juiz, logo não há juízo, está todo mundo livre, ela é a mesma que diz: se aproxime do espiritual, que está tudo certo. A necessidade de que Deus entre em você, mude a tua vida e transforme você, não é tão necessária. Basta que você esteja perto do espiritual, está tudo certo. Porque basta que você se aproxime de Deus e declare que você é dele. Então a tua salvação é uma verdade. E jamais ninguém tirará essa salvação de você. No entanto, Deus havia declarado a salvação de Israel.
Ah, pastor, mas essa é a época da lei, é a época tá ali do juízo e tal. Beleza. Mas vamos lembrar de uma coisa? Vamos lembrar que Deus tem um conjunto de... Deus tem um sistema de pensamento que não se altera. Vamos lembrar de textos como de João, capítulo 14, no verso 15, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Vamos lembrar de Mateus 28, 19 e 20, num tom de lei, num tom ordenativo, Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquilo é uma lei, tem tom autoritativo. Quando Jesus agora diz, ame o teu próximo como a ti mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, isso é uma lei. Então a tese de que Deus não tem mais leis é descaracterizada pelo próprio discurso de Jesus. O Sermão da Montanha é Cristo dizendo, as pessoas dizem, não matem. Mas eu digo, se você começou a pensar mal a respeito de alguém, você já está matando esse indivíduo. Logo, a tese muito gostosa de ouvir, mas não verdadeira, de que Deus não é mais juiz, ela é um problema. Por quê? Porque ela me faz esquecer que eu sou o verdadeiro responsável pelas grandes bobagens que vivo. Eu começo a esquecer, ou começo talvez a terceirizar as minhas crises. Eu começo a esquecer, por exemplo, de que se eu estou ainda vivendo um mundo caótico, e o mal que existe aqui, a culpa é do pecado. Beleza. Mas quem é o culpado pelo pecado? E dependendo do ambiente de onde você veio, ou de que cosmovisão você possui, automaticamente você vai dizer, a culpa é de Satanás. Logo, o mal que vivemos e que está ao nosso redor, a culpa é inteira de Satanás. Sim, ele é responsável por fomentar o pecado em nós, responsável por fomentar o pecado no nosso ambiente, ele é o responsável por organizar e estruturar as tentações para destruir a todos nós. No entanto, o pecado é alimentado pela decisão humana. A maldade deste mundo é alimentada por cada decisão humana de ser pecador. Logo, o que isso significa? Que o pior desse mundo, mais do que culpa de Satanás, é culpa de cada ser humano. Melhor, é minha. Minha. O exílio não é culpa de Deus. Deus apenas foi o juiz que disse, fazer isso é resultado disso. Deus só diz, planta isso, colhe o que você plantou. Lei da ação e reação. Deus diz, faz isso, a reação é essa. Faz isso, o resultado é esse. E não tem como fugir desse resultado. A única função de Deus não é determinar a maldade, mas é dizer, se você a escolher, não tem como colher outra coisa. A partir de tudo isso, e compreendendo tudo isso, enxergar a Deus como juiz, é dizer, se eu então fizer o errado, não tem um jeito de, fazendo o errado, colher o certo. Certo? É isso. Não tem condição de sonhar com, eu quero ser um cara de viver uma vida irresponsável. Eu quero beber tudo o que eu quiser no sábado à noite, e eu quero acordar domingo de manhã sem ressaca. Tem essa possibilidade? Eu sou casado, mas eu quero me relacionar com quem eu quiser. E então eu vou perder o respeito da minha esposa e das minhas filhas. Mas não, eu quero ser respeitado por todo mundo e ser aplaudido por todo mundo. E que todo mundo diga, pastor, que pessoa maravilhosa que você é. Isso vai ser possível? Não dá. Eu quero ter o comportamento que eu quiser e ser uma pessoa saudável. Eu quero dormir quantas horas eu quiser e não ter nenhum problema neurológico ou psiquiátrico com isso. É possível? Não é possível. Eu quero escovar dente jamais, Kelson. E nunca ter que passar pela mão de Kelson ou de Débora. Isso nunca vai acontecer. Amém para ele, né? Ai. Sabe? Não dá. É sonhar em um mundo e com um mundo que não existe. O problema é que dizem isso para a gente acredita. Lida com a tua vida como você quiser. E ninguém tem o direito de dizer para você que está errado o que você está fazendo. Beleza, que você não queira ouvir o que eu estou dizendo, que o seu comportamento é equivocado.
Mas não espere que o resultado do teu comportamento vá ser bom, aplauso, glória, maravilha. Deus diz, eu estou trazendo você para o exílio, porque o resultado da tua decisão é exílio. O resultado das tuas escolhas em sequência de uma história é exílio. Então, gente, sonhar com um mundo ideal, onde não há juiz, a culpa não é do juiz. A culpa é da vida. Mas mais do que da vida, da sua, da minha. Do modo como a gente conduz, em que caminho nós vivemos. A nossa história é conduzida por nós. Os efeitos que vivemos é porque nós apertamos o botão anteriormente. Quem ainda está no volante somos nós. Quem ainda disse viramos à direita ou à esquerda somos nós. E quem precisa hoje se responsabilizar com o que faz somos nós. Olhar para Deus e dizer, Senhor, por que eu vivo o que vivo? E não gastar um segundo para olhar para trás e dizer, mas olha o que eu fiz. Olha que decisões tomei. É muito fácil culpar a Deus. É muito fácil também culpar o diabo. Ele é o fomentador, como já disse, sim. Ele é o principal responsável, o maior de todos, sim. Mas ele não te força a apertar o botão do desastre. Ele não te força a conduzir a tua vida para o pior lugar e na pior direção. Ele pode até te influenciar o máximo que ele puder. Mas forçar Deus não deixa. No final das contas, todas as vezes que você vive o pior resultado das bobagens que fez, por incrível que pareça, é o maior presente que Deus pode te dar. Como assim, pastor? Apocalipse capítulo 3, no verso 19. Apocalipse 3, no verso 19, Jesus olha para João e diz, João, escreve aí, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Jesus está tentando dizer, eu deixo que as coisas tenham consequências. E eu faço isso porque eu te amo. Porque se eu tirasse de você as consequências do seu pecado, você simplesmente conduziria a tua vida para o pior, faria o pior. E o que seria o mundo se não fossem as consequências? O que seria o nosso trânsito se não fossem as multas? Você vai ter raiva como for de multa. Mas o que seriam as ruas de São Paulo sem os radares? O que seriam as ruas de São Paulo sem os sinais de trânsito? E sem os chatos... Gente, desculpa se tem alguém aqui da CET, tá? Mas os chatos guardinhas da CET. O que seria o trânsito de São Paulo sem eles? O que seríamos sem leis, polícia, promotores, Ministério Público? Mesmo que tenhamos aqui teses das mais diferentes, e você concorde que talvez eles sejam piores do que melhores, eu não estou aqui para julgar os comportamentos morais desses grupos. Mas é só para dizer o quão necessários eles são. O que seríamos nós sem ordem? Se por vezes a única coisa que fazemos é pelo medo da punição. Ou não fazemos pelo medo da punição. Nossos carros mais potentes só não andam na velocidade que gostaríamos porque temos medo das multas e dos radares. Você pode dizer, não, pastor, mas eu sou uma pessoa certinha. Talvez você assim o seja por educação anterior, pelos traumas das multas pesadas que você já pagou. Sabe, há necessidade de disciplina. Há necessidade, mesmo que seja dolorosa e traumática. Há necessidade de colher o que se plantou. Há necessidade de sofrer as consequências. Hoje talvez o que você mais precise é de uma boa autoanálise. Sabe aquela hora que você tem que olhar para trás e voltar a pensar, poxa vida, então, o que eu estou vivendo agora
talvez a ausência de emprego, não seja só culpa do mercado. Talvez porque um dia eu poderia ter me qualificado melhor e eu não fiz. Talvez porque eu poderia ter tido uma relação no meu ambiente um pouquinho diferente, eu não tive. Talvez porque eu poderia ter um pouco mais de paciência do que tive e não consegui ter. Existem muitas outras nuances na tua vida. A culpa nem sempre é dos outros. Assim sendo, e diante de tudo isso, voltar para Jeremias capítulo 29 e no verso 11, ouvir Deus dizendo para Israel: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Por quê? Porque talvez hoje a realidade que você vive seja um chamado ao futuro, seja um chamado à melhoria, ao aperfeiçoamento. Olhar para trás então e entender que erros foram cometidos e não podem mais ser cometidos é um chamado à mudança. Talvez agora seja a hora de dizer: Senhor, em nome de Jesus e pelo teu poder, muda quem eu sou, para que não aconteça de novo. Me dá mais paciência da próxima vez. Me ajuda a gastar esse tempo agora para me qualificar. Me ajuda a gastar esse tempo agora para que eu cresça, me desenvolva. Olhar para tudo que você tem vivido agora é uma oportunidade. Oportunidade. Pastor, o caos, o ruim, o dano, o problema, é uma oportunidade? Sim, é uma oportunidade. Julgar o comportamento anterior e dizer: não posso mais fazer. Mas olhar para o futuro e compreender que todas as lições desse trajeto são para que eu tenha futuro. 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 O seu futuro é resultado da soma de todas essas experiências. O exílio era Deus olhando para Israel e dizendo: se a gente não der um freio de arrumação aqui, Jesus não pode nascer. Pensa nisso. Jesus nasce desse povo. Era necessário que Deus preparasse um povo, um ambiente para que Cristo nascesse. O exílio é parte desse preparo. Alguns séculos depois, Jesus nasceria, mas não haveria ambiente para o nascimento de Jesus se o exílio não tivesse acontecido. Os erros cometidos no passado agora precisariam ser corrigidos e construir o futuro. Com o futuro construído, os sonhos maiores de Deus podem por fim se estabelecer. Agora, considerando o futuro, considerando tudo aquilo que Deus pode e quer fazer, eu te convido a um encontro com você mesmo e com Deus. Eu te convido a um momento, você e Deus, em oração aí. Eu te convido a uma experiência sua com Ele. Porque nesse momento, o seu futuro talvez dependa de uma análise adequada do seu passado e da sua história. Talvez dependa